Vamos falar sobre um dos maiores desafios do dia a dia no Brasil: se locomover, sabe, de um ponto a outro. Seja no trânsito parado, no transporte público lotado ou na simples falta de opções. A verdade é que o jeito como a gente se move acaba definindo muito da nossa qualidade de vida. E essa pergunta, no fundo, é o centro de tudo. É a raiz daquela briga diária com o congestionamento, com o transporte que nem sempre funciona como deveria. Essa questão nos obriga a parar e pensar: quais foram as prioridades que moldaram as nossas cidades por tanto tempo? Agora, olhem para esse número: 1,7 trilhão de reais. Esse é o famoso custo Brasil que a gente ouve falar. É um peso gigantesco, sabe? Uma conta que todos nós pagamos pela ineficiência da nossa infraestrutura. Esse valor está escondido no preço da comida no mercado, na competitividade de tudo que o Brasil produz. Então, para a gente entender qual o caminho a seguir, primeiro a gente precisa ter uma noção exata do tamanho do problema hoje. E ele começa com uma dependência quase total de um único tipo de transporte. E aqui a coisa fica bem interessante. Dá uma olhada em como o Brasil se destaca, e não de um jeito bom. Enquanto outras nações gigantes de tamanho continental equilibram suas cargas entre trens, hidrovias e estradas, o Brasil aposta 65% de todas as suas fichas no asfalto. E isso, claro, tem consequências bem diretas. E essa aposta alta no rodoviário cria um efeito dominó de problemas. Pensa só, mais de 2/3 das nossas rodovias federais são consideradas regulares, ruins ou péssimas. Com isso, os custos de manutenção vão lá para cima, os veículos estragam muito mais rápido e, o que é mais grave, a segurança de todo mundo fica seriamente comprometida. Mas, em meio a esse cenário, tem uma revolução digital acontecendo. Uma que promete ser o cérebro de um novo sistema de mobilidade. Um sistema bem mais inteligente. A gente está falando do conceito de mobilidade como serviço, ou MaaS. A ideia central do MaaS é, na verdade, bem simples, mas muito poderosa. Fazer com que usar uma combinação de vários transportes seja mais fácil e prático do que ter um carro próprio. É ter jornada inteira, de ponta a ponta, integrada na palma da mão. E essa imagem aqui ilustra essa mudança de um jeito brilhante. A gente sai de um processo todo quebrado, sabe, com um monte de aplicativos, vários cartões, vários pagamentos, para uma experiência única, sem complicação. O foco passa a ser o destino final, e não os vários pedaços do caminho para chegar lá. E para quem pensa que isso é algo de um futuro distante, se liga nesse número. O mercado global de MaaS deve crescer absurdos 357% até 2027, chegando a 92 bilhões de dólares. É uma transformação mundial que está só começando. Agora, vamos sair um pouco do mundo digital, dos aplicativos e voltar para o mundo físico, porque as próprias estradas também estão ficando mais inteligentes. A inovação não está só no celular. O que a gente está vendo é uma mudança fundamental de mentalidade. Estamos deixando para trás aquele modelo reativo de apagar incêndio, que é caro e ineficiente, para adotar um modelo preditivo, que usa dados para ser mais esperto. A ideia não é mais só tapar o buraco, mas prever onde ele vai aparecer e agir antes que ele se torne um problema. E essa transformação toda é movida por um verdadeiro arsenal tecnológico. Drones que mapeiam as estradas com precisão de milímetros. Inteligência artificial que analisa as imagens e acha rachaduras que o olho humano não vê. O processamento desses dados acontecendo em tempo real, ali mesmo, nos próprios veículos. E até gêmeos digitais, que são cópias virtuais perfeitas das estradas que nos deixam simular o desgaste de décadas em apenas alguns minutos. E olha só que demais, até o material que a gente usa no chão está mudando. O chamado asfalto borracha, por exemplo, reutiliza cerca de 600 pneus por quilômetro de estrada. E já existem projetos que misturam plástico reciclado na composição, o que deixa o asfalto mais durável e ainda ajuda o meio ambiente. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, parece coisa de ficção científica, mas como é que essas ideias futuristas se encaixam na realidade que é bem complexa nas cidades brasileiras? Para entender isso, Salvador serve como um exemplo excelente do mundo real. A cidade tem um objetivo muito ousado: chegar no nível 4 de mais. Esse é o nível máximo, onde usar a plataforma integrada é de fato mais fácil do que ter um carro e onde o sistema começa a incluir até mesmo objetivos sociais.
Só que a jornada de Salvador mostra exatamente onde o calo aperta. Os maiores obstáculos não são tecnológicos, sabia? O que pega mesmo é a falta de dados abertos e em tempo real, é uma infraestrutura que não foi pensada para compartilhar informações, é a falta de transparência nas operações. Esses são os verdadeiros gargalos. E esse gráfico aqui, ele resume a raiz de grande parte do problema. Ele mostra a disparidade de investimento. Enquanto países como a Suíça e a Alemanha investem pesado em ferrovias para diversificar seus transportes, o investimento brasileiro continua baixo, o que acaba reforçando a nossa eterna dependência das rodovias. Então tá, já vimos o tamanho do problema, as soluções tecnológicas que existem e os desafios do mundo real. A pergunta de $1 milhão é: qual é o caminho para transformar essa visão em realidade no Brasil inteiro? Como a gente tira isso do papel? O que a gente aprende com o caso de Salvador serve como um roteiro, um mapa, e o foco principal é em governança, investimento e inclusão. Antes de pensar no aplicativo mais moderno, é preciso construir a base, colaboração entre os setores, transparência e uma infraestrutura de dados que funcione. E essa citação do engenheiro-chefe de Singapura, um dos maiores especialistas em mobilidade do mundo, fecha perfeitamente o raciocínio. Ela nos lembra de algo fundamental. A tecnologia, sozinha, não faz milagre. Ela precisa vir acompanhada de políticas públicas inteligentes e de processos que funcionem na prática. No fim das contas, construir um futuro melhor para a mobilidade vai muito além de um desafio técnico. É, na verdade, uma escolha. Uma escolha sobre as nossas prioridades, sobre o tipo de cidade em que a gente quer viver e sobre o futuro que estamos construindo. Uma viagem de cada vez.